Professor, se eu estou num cumprimento de sentença, o devedor, ele tomará conhecimento do cumprimento de sentença quando ele for intimado por intermédio do seu advogado, aquele advogado que foi constituído na fase do processo de conhecimento. Ok. Aqui, no cumprimento de sentença, vai ser mais difícil não localizar o devedor. Porque o devedor já participou do processo de conhecimento, ele já tem advogado, e ele foi intimado, ele será intimado do cumprimento de sentença através do seu advogado. Mas veja, o artigo 523, parágrafo 2º, ele traz algumas hipóteses em que esse devedor, no cumprimento de sentença, terá que ser intimado pessoalmente. Pessoalmente. Por exemplo, se lá na fase do conhecimento ele foi assistido por uma defensoria pública, ele terá que ser intimado pessoalmente do cumprimento de sentença. E aqui pode dar ruim. Ou seja, o credor requer a intimação pessoal do devedor e o devedor não é localizado, porque a intimação é pessoal. Ou, se entre a data do trânsito em julgado da sentença e o requerimento de cumprimento de sentença decorrer mais de um ano, ele também terá que ser intimado pessoalmente, e aí pode dar problema para o credor. 523, parágrafo 2º, exige, nessas situações, a intimação do devedor pessoal. E se o devedor não for intimado, crise do processo. É a primeira parte da crise, ok? Bom, na execução por título extrajudicial, esse devedor será citado pessoalmente. E aqui também pode dar ruim. Professor, e se a execução for contra a pessoa jurídica? Aí vai ficar mais fácil, porque a pessoa jurídica será intimada ou citada por e-mail. O e-mail que ela informou no banco de dados do Poder Judiciário, quando esse artigo do CPC, o 231 e o 269 entrar, né, começar a produzir efeitos. Ele já é vigente, ele só não está produzindo efeitos porque a plataforma do CNJ está fechada. Mas quando o CNJ baixar o provimento que regulamenta a obrigatoriedade de toda pessoa jurídica informar no banco de dados do CNJ o seu e-mail para citação, essa citação ocorrerá por e-mail. Então aí, talvez vai ficar tranquilo. Não vai ser frustrada a citação, nem a intimação, ok? Para a pessoa jurídica. Mas veja, hoje, se ficar frustrado, é um momento de crise. No cumprimento de sentença vai ser mais difícil, porque só excepcionalmente o devedor é intimado pessoalmente. Normalmente ele é feito na pessoa do advogado, não vai dar problema, mas na execução por título extrajudicial, nessa vai dar problema, porque muitas vezes o credor informa o endereço para a citação do devedor, do executado, e a citação é frustrada por carta com AR, por e-mail, por oficial de justiça. E aí, se tem a frustração, nós temos a primeira crise, o processo será suspenso. Qual que é a outra crise? Quando não for localizado bens penhoráveis. Então, agora nós temos dois momentos de crise. Não citação, não localização do executado, e quando não for localizado bens penhoráveis, ok? Essa é a primeira modificação. E aí, o que vai acontecer? Quando ocorrer a não localização do executado, ou quando esse executado não tiver bens para penhora, não forem encontrados os bens para penhora, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual não corre a prescrição. É o que está lá no parágrafo 1º do artigo 921. Aqui não mudou nada. É igualzinho era antes.